Queridos amigos e amigas, quinta-feira, 21 de abril no Brasil, feriado nacional, dia de Tiradentes. As lideranças que foram surgindo ao longo da nossa história e que fizeram acontecer também a transformação do nosso país. O mundo precisa de líderes, o Brasil precisa de lideranças. As famílias precisam de pais que sejam líderes, pais e mães líderes. Em qualquer lugar, a liderança sempre faz uma diferença enorme. E Jesus é o nosso grande líder. Por isso que nós o seguimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta quinta-feira, 21 de abril, é de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, vejam que os evangelhos desta semana, que é chamada de oitava da Páscoa, os evangelhos resgatam o quê? As aparições de Jesus. No evangelho de ontem, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. No evangelho de hoje, ele aparece aos apóstolos reunidos e ele vem do nada, chega onde eles estão. E o que Jesus faz? Para que eles soubessem que era o mesmo Jesus. Porque vamos pensar assim, ó, tinha terminado tudo na sepultura. Cada um voltou para sua casa. E achavam que tudo estava terminado. Até mesmo os apóstolos acreditavam, mas desacreditavam. Por quê? Porque o corpo de Jesus, o corpo físico, tinha sido colocado numa sepultura. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, ele tem o corpo glorioso. Aquilo que nos espera, Jesus já recebe na ressurreição. Depois, qual é o humano seguinte, a pessoa humana seguinte de Jesus que recebe a ressurreição? Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E todos nós, na humanidade toda, todos nós estamos esperando a ressurreição dos mortos. Nós não vamos
voltar e habitar num novo corpo. Nós, com a morte, nós abandonamos o corpo e assumimos o espírito. Mas um dia nós teremos um corpo glorioso. Agora, olha o que Jesus faz. De novo, a pedagogia de Jesus. Para que eles, e vejam que eles achavam Jesus está morto, terminou tudo, para que eles entendessem que era o mesmo que estava aparecendo aí agora, que não abria portas, entrava onde eles estavam, o mesmo. O que Jesus faz? Repete tudo aquilo que ele fazia no cotidiano. E no Evangelho de hoje, o que ele pede? Tendes peixes para comer? E come junto com eles. E aos poucos eles vão entendendo, relembrando, revisitando aquelas palavras de Jesus. Quando ele diz o quê? Ele diz justamente que tudo aquilo que iria acontecer com ele. Então ele recorda isso para os apóstolos. Eu não tinha dito para vocês que eu ia morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Então vejam que Jesus faz acontecer uma confirmação, isto é, ele quer que os apóstolos tenham uma fé firme, muito, muito firme. Por isso ele aparece. E isso vai se dar durante 40 dias. 40 dias. Depois Jesus volta ao Pai. Voltando ao Pai, ele nos envia o Espírito Santo. Conclusão. Jesus está conosco. Onde quer que estejamos, Ele está conosco. Jesus está vivo. O corpo morre, a alma não. A espiritualidade permanece. Então, nós temos um espírito também. Nós temos que cuidar um pouquinho essa linguagem de espírito. Muitos entendem de muitas maneiras. Nós entendemos porque somos cristãos. Entendemos conforme está na Bíblia. Nós não vamos ter outras manifestações. Nós vamos um dia ser o Espírito vivo que Jesus deu como exemplo dele mesmo, Nós cremos na ressurreição. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre, nos dê a paz, a luz, a vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre todos nós. Dessa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça, Jesus ressuscitado está conosco, lado a lado. Ele caminha conosco. Por isso que São Paulo diz, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Um abraço a todos, paz e bem, santa alegria.